O Inter deve ter mais um reforço para domingo e mais, né? O debate que gera essa compra da Arena, no que isso afeta o Inter e muito mais. Sobre isso que eu já vou falar após a vinheta. Vamos lá, pessoal. O Inter deve ter mais um reforço aí para o jogo de domingo contra o Ceará. E esse reforço é o Bernabé, tá? O Bernabé já tá treinando normalmente. O Bernabé já tá treinando normalmente com o Grupo Colorado. E ele deve ser mais um reforço pro Internacional. Já deve começar... Olha, eu acho que sim. Acho que é um jogo bom para ele começar jogando sim, tá? Contra o Ceará. O Internacional tem seu próximo jogo pelo Brasileirão, domingo, 11 da manhã. Pelo o Campeonato Brasileiro, Internacional e Ceará no Beira-Rio, jogo importantíssimo. Se o Inter ganhar, afasta mais ainda lá do Z4, afasta mais ainda da zona de rebaixamento, e isso é muito bom. Então o Bernabé deve ser um reforço que o Inter deve ganhar aí pro time, tá? Vamos ver como é que o Roger vai montar esse time aí, se vai ser Bernabé, Vitão e Vitor Gabriel, e aí o Aguirre. Sabe que eu achei bom o Alan Benítez jogando, até gostei, né? Ele entrou bem no jogo contra o Vitória. Bom, agora então vamos falar sobre o assunto do momento, né? O empresário do Grêmio, como todos sabem, compraram a Arena. Aí todo mundo pode ter seu ponto de vista. O ponto de vista de dizer que o Grêmio não conseguiu comprar a Arena e teve que ir um gremista comprar e doar para eles. Mas é inegável que é um grande feito e tudo. A verdade é que para nós colorados a gente não fica muito tipo... Porque a gente tem desde 1969, né? Desde a era dos eucaliptos, né? Estádio que sediou a Copa do Mundo, Beira-Rio que sediou a Copa do Mundo, até o Beira-Rio vai sediar a Copa do Mundo feminina aí no ano que vem. Então a gente sabe já o que é ter estádio. Para nós, de boa, tá? A gente não é com isso. Então o torcedor colorado talvez ele não vai entender tanto porque a gente sabe como é que é ter estádio, mas eu quero tentar imaginar que tá, beleza, há uma euforia pelo lado deles. Eu não sei, eu vejo eles muito dizerem que pelo Marcelo Marques ter dinheiro e tudo, só que assim, ele vai ser presidente do clube, ele não vai ser SAF, ele não vai ser dono do clube. Ele vai tirar o dinheiro da empresa dele, ele vai tirar o dinheiro dele, enfim. Eu não acho que o Marcelo Marques vai assumir o Grêmio e vai sanar todos os problemas, tá? Na verdade, se fosse aqui do lado do Inter, o que eu pensaria? Bom, tá, mas e os jogadores? Né? Porque, cara, o time do Grêmio é muito ruim. Tá? O time do Grêmio é muito ruim. Então ele precisa contratar quase um time inteiro, tá? Não é bem assim. E aí, dependendo do que o Grêmio terminar esse ano, tem sim chance de ser rebaixado, tem chance de não ir para a próxima Libertadores. Talvez o caminho mais que dá para tentar para eles é ganhar a Sul-Americana. Então eu não sei se eu comemoraria tanto. É legal, comprou arena, beleza, bonito, emocionante, né? Se eu fosse um colorado rico e o meu time não tivesse estádio, talvez eu ajudaria também, claro, com certeza, né? Rico no nível que ele é, mas no caso dele, gremista, mas beleza, ótimo, né? Ele fez o que todo torcedor talvez faria, acho que sim, né? Claro, só que assim, né? O cara ser presidente e ser investidor são coisas diferentes. Ele não era do mundo político e vai entrar para esse mundo, ele vai estar rodeado de pessoas, né? Além de que, né, vai ter que contratar time. E quem que ele vai contratar, né? Os caras lá, hoje em dia, não vão entre Flamengo e Grêmio escolher Grêmio, entendeu? Quem que ele vai contratar? Né? Ele vai ter que contratar quase que um time inteiro. Além de que ele só assume de fato ano que vem. Então eu diria calma, tá? Claro que a pressão vem pro lado do Inter, porque daí se pergunta onde estão os investidores? Onde está Elusmar Maggi, que tirou foto com Alessandro Barcelos durante a campanha do Barcelos? O Delcir Sonda, será que só ajudaria? E Cid ajudaria lá com o Roberto Melo? Cara, é claro que eles não são obrigados, mas assim, eu acho que é interessante sim o Inter ir atrás disso, tá? Eu não sei se SAF é uma solução pro Inter, eu já falei aqui sobre SAF, eu acho que SAF, a gente não pode olhar SAF como a solução, porque tem muita SAF aí que não deu certo. Tu vender a SAF é um cara que ele é dono do clube, ele faz o que ele quer, e se ele estiver indo mal, como é que tu vai tirar, né? Não vai tirar, ele fica. E daqui a um pouco você é um cara que não conhece a cultura gaúcha, você é um cara que não conhece o Rio Grande do Sul, você é um cara que não conhece o que é rivalidade Grenal, você é um cara que não conhece o que a dupla Grenal espera, sei lá, tá? Não é todo dia que vai surgir um John Textor aí não, tá? John Textor pode ser um dos poucos que deu certo e ainda é bem criticado, né? E na verdade a SAF, cara, é mais pra sanar, acho que dívidas e questões financeiras, porque de fato
a dívida que o Inter tem é muito grande, né? O Inter tem uma dívida muito grande e o Inter tem que vender os jogadores. Só que também se o Inter vender jogadores principais, tu perde teu nível de competitividade. Como é que tu vai vender o Vitão? Não tem reposição. Né? Como é que tu vai vender o Wesley? Né? Não tem reposição. Então o Inter tem esse problema. É ruim vender quem é titular, mas tem que vender porque tá numa situação financeira ruim. Né? E aí, é claro, títulos ajuda? Ajuda. Mas, né, tudo é uma parte. Não vai sanar por completo. Então, é claro que é importante o Inter tentar trabalhar para quem sabe estar no próximo Mundial, que já não é uma coisa que o Barcelos vai ter como presidente, porque daí vai acabar o mandato dele, mas é tu pensar no clube. O que eu acho é, cara, dá, né, se o Barcelos tem esses contatos. Alguns já disseram que em 2023 o Elusmar Maggi pensou em comprar o Inter. Cara, mas não sei se é por aí, com todo respeito, né? Mas sei lá, né? O cara vai comprar o Inter. Pra mim não faz muito sentido, né? Eu prefiro ele como investidor, investindo, né? Do que comprar o Inter, enfim. Mas é isso, eu acho que a SAF eu não sou tão a favor, tá? Eu acho que o Inter é que o bom da SAF pro Inter seria a questão financeira. Mas como a gente conhece os torcedores, a gente conhece a reclamação dos torcedores, eu não sei, com qualquer SAF não daria bom. Uma SAF que eu acho que deu muito bom foi a do Bahia, né? A do Bahia, os caras estão aí no G4, abre o G4 do Brasileirão hoje pra te ver. Não é uma realidade deles, eles há 10 anos atrás, 12 anos atrás, a briga era mais por não cair, né? Então a do Bahia foi muito boa, Botafogo, só que, por exemplo, é que daí também eu acho que o exemplo de Palmeiras e Flamengo não são SAF. Tá, mas Palmeiras, tu vai querer comparar o Palmeiras e o Flamengo com o Inter? Não, né? Não. Então eu acho que tem muito dessas discussões. A gente também falou aqui sobre perfil de contratações que o Inter faz. A gente falou na nossa live aqui de segunda-feira. Dá uma olhada aí. Um perfil de contratações que o Inter faz. Que às vezes, caras brilham no Inter e não vem muito de lotar aeroporto não, tá? Olha aí. Futebol, infelizmente, hoje tu não faz times bons e competitivos sem dinheiro, né? É só tu ver aí o Flamengo com a maior folha salarial, se eu não me engano, olha o time que tem. Os caras machucou o Alexandre, saiu, entrou o Arthur Lucas, daí os caras tem o Danilo, lateral direito, 2 jogadores de seleção, e daí tem acho que o Wesley, os caras tem uns 2, 3 reservas pra cada posição. Então foi vendido o Gerson, mas tem o Jorginho, daí machucou a Rascaeta, mas tem o Rascaeta não vai jogar a primeira partida, na verdade, né, das oitavas finais, mas daí tem o De La Cruz, então sim. É muito dinheiro, né? Então, assim, quem que eu vou... Pedro, né? Agora deu problema lá com o Pedro, né? Porque parece que Pedro, mas daí tem o Cebolinha, tem o Michael. Daí agora eu vi falar que hoje também o Michael tá pra sair. Mas mesmo assim, eles pedem esse contrato do mesmo nível melhor. E o Inter não tem esse cacife, não tem essa bala na agulha. Vamos ser sinceros. O Inter é tão fácil, nessa hora, quem tá de fora, criticar. O presidente A, o presidente B. Se fosse outro presidente, a gente ia estar melhor. Não tem como ter bola de cristal, né? Não tem como ter bola de cristal. Então o jeito é que os caras analisar, ser pontual, contratar assim, eu vou dar um exemplo, assim, cara, quando nós contratamos, eu já falei isso outras vezes, talvez aqui no canal, não me lembro, mas, cara, quem diria que quando o Inter chegou no Inter, um zagueiro velho de 30 anos que veio de Juventude, seria o que ele foi? Mas o Inter foi campeão mundial, mas a gente não sabia até então que ele ia ser campeão Libertadores e Mundial com o Inter. O cara veio de Juventude com 30 anos já quase. Né? O Guianzu veio com quase 30, acho que o Guianzu já tinha 28, 29 quando veio pro Inter, do Libertado, Paraguai, ninguém vai falar. E outra, aquele tempo não é que nem hoje, que tu tem a facilidade das redes sociais, tem em cima, tu tá acompanhando em vários canais a transmissão do jogo, né? Quando o Guianzu veio pro Inter lá em 2007, eu nem sabia quem que era o Guianzu, pra tu ver. Então, tipo assim, é ser assertivo. É tu trazer um cara que nem de repente vem esse cara aí do Argentino Júnior. Pô, esse cara chega aí, veste a camisa, se adapta com o grupo de jogadores, com a cidade, com a torcida ali, com o clube, e jogue bola, né? E o jeito é torcer. A gente já trouxe tantos nomes aí, vamos dizer, que eram até consagrados e não renderam no Inter. Vamos pegar o exemplo, Furlan do Inter. Furlan vem por... na época ele tinha sido o melhor jogador da Copa do Mundo em 2010, 2 anos antes. E veio pro Inter ganhar o quê? Gauchão? Talvez ele tenha sido a maior contratação, assim, nessa questão, né, de consagrado, né, do esforço de lotar o aeroporto, de ser o melhor jogador da Copa. Eu acho que foi uma contratação histórica, mas é que nem tu tá falando, ele não ganhou Libertadores, não fez história, né, não ficou com o nome marcado na história por título. A gente sempre vai lembrar do tamanho da contratação, mas não resultados, né, em campo, tudo. Também foi uma fase pouco que o Inter tava, boa parte o Inter não tava jogando no Beira-Rio e tal, mas é bem isso aí, desculpa, eu acabei te cortando, mas é bem isso aí. Pra tu ver, ele jogou 2 ou 3, não chegou a jogar a terceira temporada no Inter, mas o Forlan jogou em 2012, 13 e 2014 ele saiu do Inter. Cara, ele não chegou nem a jogar Libertadores pelo Inter, nem Sul-Americana. Ele jogou Gauchão, Copa do Brasil e Brasileiro. Ganhou 2 Gauchão 2013, fez os seus gols, mas não ganhou título importante. Era uma época que o Inter tava... O Beira-Rio tava sendo como reformado para a Copa do Mundo, então o Inter não tava com um time tão bom, um time
um time assim com bons jogadores, mas, que nem tu disse, foi de encher o aeroporto, mas teve o resultado dentro de campo? Não teve? Pô, se tu for me perguntar quem que tu queria que vir pro lugar do Fernando, Casemiro, tá lá no Manchester United, não sei quanto tempo tem de contrato, paga lá não sei quanto, faz ele vir pro Inter. Casemiro chegava, botava 5 e já estreava já. No próximo jogo já, contra o Ceará. Eu queria um Casemiro, né, mas... E o Roger falou que ele queria um time inteiro, né? Mas essa que é a realidade, acho que tu lembrou bem. Na verdade, se for para olhar, os maiores jogadores aí dos últimos anos do Inter não vieram de clubes conhecidos, não vieram de lotar. Um que também lotou bastante foi o Guerreiro, por exemplo. E o Guerreiro não aconteceu assim de... Tem quem diga que foi melhor, uns gostam mais, outros menos da a passagem dele no Inter, mas também não ganhou, né? Também não foi campeão de algum... Eu tava vendo que a melhor média de gol do Guerreiro na carreira, eu acho que foi do Inter. Só que não ganhou título, não ganhou gauchão e não ganhou o Grenal. E não fez gol em Grenal. E a saída dele foi mesmo. E a saída dele, ele forçou um pouco pra sair, foi controlar. Mas assim, o Guerreiro é um grande jogador por tudo que ele fez antes de vir pro Inter. Jogou Copa do Mundo com a seleção peruana, levou o Peru pra uma Copa do Mundo desde 1986, 1970, alguma coisa assim. Ganhou Mundial com o Corinthians, jogou muitos anos na Alemanha, no Bayern de Munique, mas antes de jogar no Inter, né? Então, pro Inter... Então, tipo assim, eu acho que das grandes contratações, talvez o Guerreiro foi o último. Veio agora o Valência, mas o Valência, me desculpe, o Valência não é do tamanho do Guerreiro, eu acho. Acho que o Guerreiro teve um tamanho maior, pessoal. O Arangues voltou pro Inter, mas também só jogou no Inter, não ganhou nada no Inter, só gaúcho, né? Daí agora veio o Borré, né? Ganhou Libertadores com o River Plate, mas nos últimos anos aí não teve um cara do tamanho do Guerreiro que nem sim. No Inter, né? Então... também uma diferença do Valência e do Borré é que eles possam fazer o nome deles no Inter pra carreira deles também. A carreira deles tá... eles não têm um passado tão consagrado, né? Então eles estão nesse momento de fazer a carreira acontecer, né? Mas é bem assim que nem tu falou. Acho que não tem muito, né, o que fazer assim. É que nem o Roger disse, a gente não vai ter a contratação de lotar o aeroporto. Agora é a hora que a direção do Inter tem que saber encontrar, né? Saber procurar e também saber negociar. Quando tu encontrar um jogador que nem tinha que tá lá no Tajeres, Juan Portilla, né? Que dizem que o River Plate, o Atlético Mineiro estava interessado. É nesses momentos que tu tem que ter a linguagem, saber negociar, saber mostrar o porquê que o cara tem que olhar o Inter como a melhor opção, além da questão financeira, mas por que vir pro Inter, né? Então isso também vai da direção conseguir fazer isso. Que talvez os atuais ali que estão, né, o André Mazuco, enfim, não sei se tem tanto esse histórico. O Alan Benítez, que tu falou aí, e aí a gente já quase começando a falar do jogo de sábado, o Alan Benítez eu até gostei, quando ele entrou no segundo tempo, acho que ele entrou bem. O Roger, inclusive, falou na coletiva que o Ramon não tá treinando bem, não tá num bom momento, e foi bem específico assim, direto. Disse que não tá num bom momento, não era o melhor momento pra colocar ele, mas espera que ele se recupere. E aí o Roger depois coloca, né, por isso que o Ramon não começou jogando, né? E aí no segundo tempo, né, a gente tem ali o Alan Benítez, o Roger falou que tá gostando do que viu do Alan Benítez nos treinos, e eu achei também que foi bem. Ele fez um cruzamento lá que se o Borré tivesse cabeceado direito, né, direitinho, eu não sei, mas que era uma boa assistência. O Alan Benítez deu um cruzamento ali que era uma boa assistência pro Borré, infelizmente o Borré acabou perdendo. Mas então vamos começar a falar do jogo, então, né, de sábado. O Internacional ganhou por 1-0 do Vitória, né, o Internacional venceu, e pra mim, né, como eu falei aqui no vídeo pós-jogo, o que fica desse jogo de sábado são os 3 pontos, porque agora quando o Inter enfrentar o Ceará, o Inter não vai estar naquela pressão de ter que sair do Z4. Toda a matéria do jogo de domingo, todo o pré-jogo de domingo, não vai falar do Inter no Z4, e isso com certeza influencia, isso vem a impactar, porque imagina, o Inter já não jogou bem, se não tivesse vencido, tivesse perdido, a pressão ia ser maior ainda, a reclamação ia ser maior ainda, né? Os 3 pontos ficam, se o Inter evoluir, como a gente quer que evolua, o Inter já vai fazer isso fora do Z4, né? Isso é bom, mas não foi uma boa atuação, né? Não foi uma boa partida.